Então, meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12, versículo 1 até o verso 19. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre pequenos grupos. Falamos há 15 dias, eu acho, há 15 dias atrás, ou semana passada, já perdi as contas, sobre a importância do pequeno grupo para a família, ou a importância da família para o pequeno grupo. E hoje nós vamos falar pequenos grupos de joelhos, igreja de pé. Pequenos grupos multiplicadores de joelhos, igreja de pé. Vamos ler esse texto da palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículo 1 até o 19. Me acompanhe, por favor, na leitura da palavra, você que está em casa. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, e acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, e dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Aí foi quando surgiu o portão eletrônico, irmãos. Portão automático surgiu aí. Quando se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: é o seu anjo. E entretanto, Pedro continuava batendo. E então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado
e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, a investigação, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da cadeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E a Tua palavra, ela é poderosa. Se eu fosse embora agora, fechasse a Bíblia e fosse para casa, ela já teria falado de maneira extraordinária ao coração de alguém, porque ela é a Tua palavra, Senhor. Mas nessa hora eu peço que o Senhor, através da exposição da Tua palavra, atinja os nossos corações de maneira muito especial, que aprendamos lições com Teu Espírito Santo. Apesar de nós, apesar do que nós somos, nós queremos ouvir mais uma vez a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a história de Pedro. E é muito legal esse momento na vida de Pedro, na vida da igreja, porque a igreja estava num momento de êxtase, de euforia. Haviam acontecido muitos episódios empolgantes na vida da igreja. A igreja vivia um momento de muitas bênçãos. E o historiador Lucas, ele vem trazer, primeiro, 3.000 conversões no Pentecostes. A conversão e o evangelho chegando a Samaria. O eunuco e o etíope, que história linda. A igreja vencendo, a igreja crescendo, a igreja avançando. A conversão de Saulo, o maior missionário da história, a conversão mais importante da história da igreja, a conversão de Saulo. O centurião Cornélio, naquele momento extraordinário onde Pedro chega à sua casa, e estava lá um pequeno grupo multiplicador formado. Cornélio juntou a sua família, os seus vizinhos, fez a reunião e convidou Pedro para ser o pregador, para ser o facilitador do estudo naquela noite. E muitos tiveram encontro com Jesus. E aquela multidão heterogênea em Antioquia, gente de tudo que é lugar do mundo, lá em Antioquia tiveram encontro com Jesus. E a igreja seguia valente, e a igreja seguia vibrante, e a igreja seguia abertamente. Como nós temos hoje a oportunidade de falar do amor de Jesus, nós não temos nenhum impedimento, irmãos. Não existe. Nós estamos aqui ao vivo na rede mundial de computadores. Para o mundo inteiro nós podemos falar que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode chegar hoje na sua rua e gritar bem alto que você não vai ser preso. Você pode abrir, ler a Bíblia. Você pode orar, eu posso orar, nós podemos orar, ler a Bíblia. Nós podemos tudo, irmãos. E talvez estejamos mais acovardados do que os cristãos que estavam sob a fúria de Herodes e mais tarde do Império Romano. A minha reflexão, irmãos, a minha primeira reflexão é que nós temos tudo. Nada nos impede. A grande perseguição que nós enfrentamos hoje é uma perseguição criada por nós mesmos. São os nossos estilos de vida, é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de viver, são as nossas prioridades, é a nossa má administração do tempo. Pelo menos aqui no Brasil, nós estamos livres para anunciar o evangelho da graça de Jesus. Mas, irmãos, a igreja agora começa a passar por dias difíceis. E Herodes levanta a perseguição contra a igreja. E a igreja agora já não se expõe mais tão publicamente.
Lá em Atos 2, 42, 47, ele vai dizer que eles se reuniam no templo, na grande reunião e de casa em casa. Agora eles já não estavam mais podendo ir ao templo, eles estavam agora só de casa em casa. E foram fortalecidos ainda mais os pequenos grupos multiplicadores. E Pedro fazia parte de um pequeno grupo multiplicador. Aliás, Pedro era líder de um pequeno grupo multiplicador. E acontece que Herodes manda matar Tiago, irmão de João. Ele é o primeiro mártir da história, é o primeiro a morrer por causa do evangelho. E aí Herodes percebe, esse Herodes que é Herodes Agripa, que é neto de Herodes o Grande, aquele que matou João Batista, ele percebe que quando ele matou Tiago, ele teve um ganho político, porque os religiosos o apoiaram, o aplaudiram. As lideranças farisaicas, as lideranças do templo, aplaudiram Herodes. Ele ganhou popularidade. E agora ele resolve prender a Pedro, o homem da pregação, onde 3.000 pessoas tiveram encontro com Jesus. Era uma perseguição religiosa e ele querendo agradar os religiosos. E eu fico pensando, irmãos, como Jesus enfrenta durante todo o ministério os religiosos. Jesus não tem problema com as pessoas que viviam naquele tempo, que eram pecadores, que eram problemáticas, que eram cobradores de impostos. Jesus foi à casa deles, Jesus comeu com eles, muitos se converteram, mas com os religiosos o relacionamento sempre foi difícil. Se a gente parar para pensar, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, se nós somos verdadeiramente igreja do Senhor Jesus, para que nós não nos tornemos uma pedra de embaraço, de tropeço para aquelas pessoas que querem ter um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele enfrenta os religiosos o tempo inteiro, porque a lei estava acima das pessoas, a lei estava acima da misericórdia, da empatia. Eles não entendiam e não entenderam a essência do Evangelho, o reino de Deus que Jesus veio implantar no coração do homem. E agora, irmãos, mais uma vez, quem está perseguindo os discípulos? Quem está perseguindo os seguidores de Jesus? Os religiosos. Por isso, irmãos, que eu não posso ser só religioso. Religioso não serve. Quem é só religioso é problemático. Quem é só religioso traz problema para a igreja, traz problema para o pastor. Quem é só religioso vive só com a capa. Quem é só religioso vive com hipocrisia. Se eu sou só religioso, eu me torno hipócrita, ritualista, domingueiro, vivo com a capa, enganando as pessoas. O grande problema do ministério de Jesus, o grande embaraço do ministério dos apóstolos foram os religiosos. Se você for ler o livro de Atos, os romanos foram muito mais aliados dos discípulos do que os religiosos. Leia o livro de Atos, você que não leu ainda, reflita no livro de Atos, você vai ver que os romanos, até os romanos, que tinham seus deuses, que eram pagãos, eles se relacionavam melhor com os discípulos do que os religiosos. Meu irmão, minha irmã, eu morro de medo de ser apenas um religioso, porque um religioso ele é improdutivo, ele é intransigente, o religioso vê defeito em tudo, ou às vezes o religioso é aquele que passa e vê o sofrimento e não percebe o sofrimento porque ele é religioso, tão somente religioso. Mas Pedro está com o seu pequeno grupo,
E Herodes vai lá e prende Pedro. E o texto diz, você pode conferir, Herodes destaca 16 soldados para guardar Pedro, irmãos. Que homem perigoso era esse, meu irmão Ricardo? Ele destacou 16 soldados. 2 estavam do lado dele, ele estava acorrentado, é o que o texto diz. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele ia ser guardado por 7 dias, para ser executado depois da Páscoa, ia ser um grande evento, né? Os religiosos estariam lá, praça lotada, sabe? E ele faria a execução de Pedro para agradar aos religiosos, como ato político, para ficar de bem com os religiosos. Irmãos, nós precisamos ser discípulos de Jesus, e não somente religiosos. Os religiosos sempre trazem problemas. O discípulo traz uma solução. O religioso, ele sempre pergunta por quê. O discípulo sempre pergunta, mas para quê? Ele não procura culpados. O discípulo procura uma solução. E Pedro preso, o seu pequeno grupo começou a orar por ele. Porque na igreja multiplicadora, o primeiro princípio da igreja multiplicadora para um pequeno grupo é a oração. É o meu dedo polegar. E é tão impressionante que a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes e a compaixão e graça são 5 princípios da igreja multiplicadora de um pequeno grupo. Só que a oração, esse dedo polegar meu, é o único que se comunica com todos os outros. E isso é fantástico. Fico pensando em quem teve essa brilhante ideia, porque ele é o único dedo que consegue se comunicar com perfeição com todos os outros. Sei lá, tem gente que tem a mão aí um pouco mole e tal, e consegue fazer de outro jeito, mas naturalmente, normalmente, esse dedo que representa a oração é o que se comunica com todos os outros. No pequeno grupo, as pessoas oram umas pelas outras. Pedro estava ameaçado de morte, mas não estava só. Naquele momento havia um grupo de pessoas congregadas na casa de Maria, clamando ao Senhor. E eles estavam, minha irmã Lia, como as 24 horas de oração. Eles não cessavam. Diz o texto, eles não paravam. Eles podiam até se revezar, mas eles não cessavam de orar. Pedro estava na cadeia, e a oração, meus irmãos, no PGM, nós precisamos orar por coragem. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não participe ainda de um PGM, mas tem muita coisa, muitos problemas graves que nunca chegarão ao conhecimento da igreja. Elas ficam só no PGM e às vezes nem chegam ao conhecimento do pastor. O pedido de oração está lá no PGM. E quando os irmãos entendem, vivem, sofrem, sentem o choro do outro, irmãos, a oração é diferente. Quando eu acompanho a crise, o drama, a situação, essa oração empática, essa oração onde eu tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro. Eles estavam em casa orando, eu sei, irmãos. Tem momentos que nós ficamos atemorizados, com medo de que o pior aconteça, e eles também estavam em casa, reunidos no pequeno grupo, estavam atemorizados. Mas mesmo assim, atemorizados, nós precisamos continuar crendo. Porque a gente pensa que a oração... Sabe o que é oração, irmão? Sabe como é que eu entendo a oração? É quando eu estou com medo, eu digo, Pai, eu estou com medo. Isso é oração, irmãos. Eu estou com medo, Senhor, mas eu vou crer. Isso é oração. Pai, eu estou fraco, eu não estou conseguindo. Isso é oração, irmãos.
Oração é justamente rasgar o meu coração diante de Deus, do jeito que eu sou, porque diante de Deus não existe teatro, não existe coreografia. Eles estavam em casa no pequeno grupo, atemorizados, mas continuavam orando. Claro que eles estavam com medo, mas eles queriam muito a libertação de Pedro. Pedro era muito importante. A oração deve ser empática, a oração deve ser misericordiosa. Às vezes nós oramos por orar. Eu tenho experiências, irmãos, dentro do meu próprio pequeno grupo, em que eu vivi situações com os meus irmãos que não há como não ser empático. Você está próximo, você está perto, não é uma pessoa que você vê no domingo e logo ela some, não. É alguém que você está semanalmente conversando com ela, onde ela abre o seu coração muitas vezes. Isso vai acontecendo de acordo com a relação de confiança com o pequeno grupo. Nem todo mundo vai chegar no pequeno grupo logo de início, abrindo o coração e falando de toda a sua vida, não. Isso é uma relação de confiança que é construída dia a dia, reunião a reunião. Quantas pessoas eu já vi rasgar o coração diante do pequeno grupo, irmãos, e não há como não me colocar no lugar dela, e eu garanto a você que a minha oração é diferente, irmãos. É diferente daquele sentimento, daquela dor intelectual que eu sinto pelo outro, não, é uma dor real, viva, presente. E uma coisa que eu gosto de dizer é que às vezes nós chegamos no pequeno grupo com um pedido de oração enorme. Nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E aí vem um irmão com um problema do tamanho de um elefante. E nós olhamos para o nosso, é do tamanho de uma formiga. Guardamos o nosso problema. Fico até com vergonha e vou orar pelo meu irmão. A oração no pequeno grupo, ela deve ser corajosa, ela deve ser uma oração com fé, ela deve ser empática e misericordiosa. A misericordiosa, do latim miseratius, derivado de miserere, que significa compaixão, e cordes, derivado de coração, compaixão de coração. Eu lembro de misericórdia quando um texto, em algumas traduções, trazem, e ele sentiu íntima compaixão. Quando o bom samaritano sente íntima compaixão, ele sentiu misericórdia. Ele sentiu compaixão no seu coração. Quando eu oro com misericórdia, Jesus diz em Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso é uma lei, irmãos. Isso é uma lei. Quem perdoa é perdoado, quem é misericordioso alcançará misericórdia. Sabe? Nós não podemos fugir disso. Na vida cristã, na vida com Jesus, eu preciso ser misericordioso, porque é fruto do Espírito Santo de Deus. E quando eu sou misericordioso, Deus tem misericórdia de mim. Eu vou encontrar misericórdia lá na frente, na vida de outra pessoa. E as orações, irmãos, dentro dos nossos pequenos grupos, tem mudado a vida de famílias. Eu tenho aqui milhares, não vou dizer milhares, centenas talvez de testemunhos. Se eu fosse trazer todos os líderes dos pequenos grupos aqui, de casamentos que foram restaurados. Irmãos, nós temos relatos de pessoas com automutilação, de pessoas com ideação suicida, não uma só, que a igreja nunca ficou sabendo, mas nós oramos, os pequenos grupos estiveram orando. Problemas sérios na família com filhos,
pessoas adoecidas emocionalmente e fisicamente, e a oração através do pequeno grupo, aquele povo que estava na casa orando por Pedro, irmãos. Deus fez um milagre. Eu poderia trazer muitos líderes aqui, mas a gente não vai expor a vida das pessoas, de jeito nenhum. Eu poderia trazer muitos líderes. Sabe, nós temos muitos testemunhos de pessoas que através da oração entregaram a vida a Jesus. Quantos oraram no pequeno grupo pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu vizinho? Essas pessoas hoje já se renderam ao Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, C.S. Lewis vai dizer que as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. Não há quem ore, não há quem tenha uma vida de oração, não há quem se coloque na presença de Deus que não mude. Certa vez eu ouvi de alguém que eu não lembro, foi um senhor, ele disse: meu filho, quando eu oro, eu posso estar no momento mais difícil da minha vida, eu posso estar com meu coração em pedaços, mas quando eu me ajoelho e oro, quando eu levanto melhor. O problema não foi resolvido, mas eu já levanto melhor. Não há quem se coloque diante de Deus que não tenha a sua vida mudada, transformada, a sua esperança renovada. Pequeno grupo é um lugar de oração. E o pequeno grupo coloca diante de Deus aquilo que ele não pode resolver. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o pequeno grupo multiplicador pode resolver, ele deve resolver. Cada líder que está nos assistindo agora, ele sabe. Nós temos líderes aqui que ele pode resolver, ele deve resolver. Sabe, pedir a Deus aquilo que eu posso fazer, pedir a Deus aquilo que eu tenho forças para ajudar, pedir a Deus para ir aonde eu posso ir. Eu sempre conto a história daquele pastor que pregava, e ele contava a história que uma certa vez na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, seu carro quebrou às 4 horas da manhã. E ele, naquele dia chuvoso, ele não sabia o que fazer. Lá pelos anos 90, ele ligou para um amigo seu, 4 horas da manhã: meu irmão, olha rapaz, eu estou aqui com o carro quebrado, não sei o que fazer, não tenho como pedir socorro, e como é que eu faço e tal. O irmão disse: não se preocupe, eu vou orar por você, e voltou a dormir. E o irmão continuou lá na beira da estrada, debaixo de chuva. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Agora o que eu não posso fazer, aí Deus faz. Aí Ele é especialista. O que a igreja não pode fazer, o que o pequeno grupo não pode fazer, Deus faz. O pequeno grupo é um lugar onde necessidades são supridas. É um lugar onde nós fazemos o possível. Eu tive uma experiência de pequeno grupo no meu ministério anterior que marcou a minha vida. Nós tínhamos um pequeno grupo e certa vez uma irmã de uma mulher que era membro do nosso pequeno grupo faleceu. Ela tinha câncer e acabou falecendo. Foi um dia muito triste. E acontece que ela era jovem. Ela não tinha plano funerário, irmãos. Não tinha dinheiro, nem tinha caixão da prefeitura. O nosso pequeno grupo foi até uma funerária que era de propriedade de um irmão da igreja. Você vai fazer um desconto aí, mas você vai fazer o velório dessa menina, nós vamos pagar em nome de Jesus. E quem pôde dar 10 deu 10, quem pôde dar 50 deu 50, quem pôde dar 20 deu 20, mas nós pagamos todos para a glória de Deus. E essa irmã até hoje não esquece o que esse grupo fez por ela.
Sabe, irmãos, até hoje ela não esquece, porque o que é possível fazer, um pequeno grupo deve fazer. O que é possível para que esteja ao meu alcance, eu preciso fazer. E aí, meus irmãos, voltando ao verso 5 do mesmo capítulo 12, nosso tempo já está quase indo embora, irmãos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Quando Herodes, acorrentando com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Olha, irmão, Jesus diz em Marcos 10, 27, e fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus, irmão. Você está me assistindo agora? Eu quero dizer para você que nós nos estremecemos, desanimamos, sentimos medo, mas eu quero dizer para você, eu não posso esquecer, você não pode esquecer, você que é líder de pequeno grupo, por favor, em nome de Jesus, não esqueça, eu não posso esquecer, nada é impossível para Deus. E não foi eu que estou dizendo isso, foi Jesus. E realmente, nada é impossível para Deus. E aí Pedro, aquele anjo entra, voltando ao verso 6, verso 7, Daniel, aquele anjo entra, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Sabe quem levou esse anjo lá, irmãos? Thomas Watson, ele chega a dizer que o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Aleluia. Oh, glória a Deus. É Deus que ouve o nosso clamor e entra com providência em situações impossíveis. Você que já viveu o impossível de Deus, pode confirmar isso? Meus irmãos, a oração foi buscar o anjo, aquele pequeno grupo orava, e o anjo chegou lá, irmãos, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de pé da corda, desperta, e dizendo: levanta-te depressa, e então as cadeias caíram das mãos. Sabe o que eu lembro disso, irmãos? Que tem muitas pessoas que podem chegar aos nossos pequenos grupos, que estão trancafiadas, encarceradas, presas no pecado, sem esperança, com as mãos amarradas, caídas ao chão, e elas podem ser libertas através da minha vida, através da sua vida, através da nossa oração. Desculpe, irmãos, é porque eu fico empolgado quando eu falo de pequeno grupo. Levanta-te depressa, e então as cadeias caíram das mãos. Quantas pessoas estão presas pelas cadeias, e às vezes elas estão entrando e saindo da nossa igreja, e nós não percebemos. Nós queremos essas pessoas nos pequenos grupos, para acompanhá-las de perto, para orar por elas, para conhecer a família e a vida delas, para fazer parte da vida delas, para orar por elas com mais intensidade, com conhecimento de causa, com empatia, com misericórdia. Nós queremos, irmãos, nós queremos você que ainda não tem um pequeno grupo, que é membro da igreja, nós queremos você mais perto, porque nós temos inúmeras pessoas que ainda não estão, que poderiam estar e poderiam abençoar tanta gente. E seriam abençoados também. Pequeno grupo é Bíblia, oração e comunhão. Tem nada de extraordinário.
Nós nos relacionamos, compartilhamos a palavra e oramos. Tem nada de extraterrestre, nada extraordinário, sabe? Nenhum sinal, prodígio. Deus faz milagres através do pequeno grupo, na sua simplicidade. Relacionamento, oração e palavra. Então, meus irmãos, aquela oração que levou o anjo, levantou Pedro e as cadeias caíram das mãos. Verso 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, veste, levanta, veste a tua calça a sandália, se ajeita. E ele assim o fez e disse-lhe mais: está faltando a capa, bota a capa. O anjo era detalhista, viu? Bote a capa, o milagre é completo. Você vai sair daqui como entrou. A restauração é completa, a mudança é completa. E ele diz: põe a capa e segue. E então saindo, o seguia não sabendo que era real. E Pedro, quando Deus faz um milagre na nossa vida, eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, eu não sei se é real, eu não sei se eu estou sonhando, eu não sei se é uma visão. Nós somos tão incrédulos muitas vezes, minha irmã, que nós não acreditamos no que Deus está fazendo. Tem momentos que Deus faz coisas tão grandes que eu digo: e é verdade? Será? Nós duvidamos, irmãos. Eu lembro que meu irmão estava na UTI em Salvador, o médico deu quase nada de chance. Quando ele acordou, eu fiquei: será que essa melhora não é para morrer? Eu peço perdão a Deus todos os dias. Eu duvidei do poder de Deus. Deus o restaurou completamente. Ele está aí para contar a história, irmãos. De uma situação irreversível, Deus o trouxe de volta. Porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Então, meus irmãos, e saindo, seguia não sabendo se era real, se era um sonho, por meio de um anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira e a segunda sentinela, imagine, o anjo anestesiou todo mundo, anestesiou os guardas, anestesiou o sentinela. Isso é o poder da oração, irmãos. Quando a igreja ora, quando o pequeno grupo ora, quando temos uma vida de oração, isso é o poder da oração. Está todo mundo anestesiado. E ele vai passando tranquilamente, sem agonia, sem desespero. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O que aconteceu, irmãos? A tecnologia que passou a existir há alguns dias. Mas o anjo já mostrou que Deus já conhecia a tecnologia muito antes de nós, há 2000 anos atrás. E o portão abriu automaticamente. E alguém disse que inventou o portão automático. O anjo já detinha essa tecnologia. Deus abre qualquer porta, abre qualquer situação. Deus também fecha qualquer problema. Deus faz o que Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Sabe por quê? Porque aí chega um momento onde Pedro pode andar só. Deus faz o impossível. Aí depois você vai embora. Você continua. Agora Pedro poderia ir andando. Pedro já estava fora de perigo. Pedro poderia seguir a vida dele. Eu não posso ficar esperando algo de Deus que eu posso fazer. Olha que eu estou repetindo isso 1000 vezes. Eu não posso esperar algo de Deus que eu posso fazer. Não existe, irmãos. Deus não vai fazer o que eu posso fazer. E quando abriu, que ele saiu pela rua, verso 11, Daniel. E então Pedro caiu em si, agora sei verdadeiramente, ele acordou, teve um insight,
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolveu ir para onde? Para onde ele foi, irmãos? Para a casa de Maria, onde o pequeno grupo estava orando. Quando ele chega lá, eles estavam orando. E Rode, que era uma funcionária de Maria, chega na porta e quando ouve a voz de Pedro, ela sai e nem abre a porta. O texto é até engraçado, porque ela sai tão desesperada, ela não abre a porta, ela sai, é Pedro, é Pedro, é Pedro. E disseram, não é Pedro não. Verso 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, estás louca? Novamente, nós oramos, mas não cremos no milagre de Deus. Quantas vezes nós oramos, mas não cremos que Deus pode fazer, irmãos? Quantas vezes eu já orei, você já orou, mas nós não cremos. Nós oramos, parece que para cumprir tabela, para cumprir um ritual, para um desencargo de consciência, mas nós não cremos que Deus pode mudar a situação. E aí quando Deus muda, nos pega de surpresa. Eles estavam orando. Mas eles disseram, estás louca? Se eles estavam orando pela libertação de Pedro. Irmão, nós precisamos aprender a crer no poder da oração. Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era então, e disseram ao seu anjo judeu, tinha uma tradição de acreditar que cada pessoa tinha o seu anjo da guarda e que poderia ser o anjo de Pedro que estava à porta. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viraram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo o sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e os acrescentou. Anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para o outro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Jesus faz na minha vida precisa ser anunciado para fortalecer a fé de outros irmãos. Ele diz, anunciai aos outros. Anima a igreja. Diga que Deus não nos abandonou. Estamos vivendo um momento difícil. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando tantas coisas, mas diga ao povo que Deus não nos abandonou. E aquele pequeno grupo orava. E sabe por que Pedro voltou para lá, para aquela casa? Porque o pequeno grupo é sempre um lugar seguro. O pequeno grupo é um lugar onde eu tenho pessoas de confiança. O pequeno grupo é um lugar onde eu tenho intercessores, pessoas que se preocupam realmente comigo. Olha, irmãos, eu quero dizer para você de todo o meu coração, como a minha vida mudou depois que eu comecei a viver o meu pequeno grupo. Como a vida de algumas pessoas tem sido transformadas após viver o pequeno grupo. O pequeno grupo é esse lugar seguro de pessoas de confiança, de intercessores, de pessoas que estão preocupadas, orando, clamando, pessoas que estão dispostas a fazer o que elas devem fazer e orar para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Nós sonhamos em ver essa igreja toda fortalecida, andando de mãos dadas nos pequenos grupos, multiplicando discípulos, cuidando uns dos outros, sendo importante um na vida do outro, destruindo a fofoca, a maledicência e se entregando completamente ao serviço do Senhor Jesus e amando uns aos outros e orando uns pelos outros, irmãos. E Mateus Henri, ele chega a dizer que as orações e as lágrimas são os braços da igreja.
E Pedro vai escrever lá mais na frente, alguns anos depois, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Já estamos encerrando, irmãos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro viveu isso. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro viveu. Na pele ele sentiu o que Deus é capaz de fazer quando nós suplicamos, quando nós clamamos, quando nós cremos. Sabe, aquele pequeno grupo era um lugar de segurança para Pedro, era um lugar de confiança, era um lugar, e ele ainda mandou dizer, fortalece os outros. Nós precisamos estar juntos. Diga a eles que não desanimem. O Senhor está conosco. Ele fez mais um grande milagre. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Quero agradecer a Deus por esse momento especial na presença dEle. Quero agradecer por cada pequeno grupo dessa igreja, por cada líder, por cada pessoa que tem entendido a mensagem do Evangelho de Jesus. Cada pessoa que tem se importado uma com a outra. Pai, obrigado. Cada pessoa que tem, sabe, orado com intensidade, ligado para aquela pessoa, como é que está você? Deixa eu orar com você. Deixa eu orar por você. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pequeno grupo que tem feito aquilo que Ele pode fazer e tem colocado em tuas mãos aquilo que eles não podem fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra nos nossos corações. Que haja mudança na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que não sejamos, ó Pai, nunca religiosos, tão somente religiosos, vazios, cheios de doutrinas, mas que não amam, que não perdoam, que não usam de misericórdia, que não se importam com o outro. Nós não queremos ser assim, nós queremos ser uma igreja que ama de verdade, uma igreja que cuida das pessoas, que se importa com as pessoas. Oh Senhor, ouve a nossa oração nessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua fazendo milagres. Obrigado porque muitas pessoas estão orando juntas nesse momento, clamando, 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 clamando. E o Senhor fará milagres. E o Senhor fará coisas extraordinárias no meio da sua igreja. E o primeiro milagre que o Senhor irá fazer, que o Senhor está fazendo, é a mudança no meu coração. É a mudança na minha vida. É a mudança na minha maneira de viver o Evangelho. Por isso eu te agradeço pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, te conceda uma ótima noite, em nome de Jesus.